Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a que horas vocês vão ver. Mas tudo bem com vocês? Tranquilo, né? Muito obrigado aí por estar mais aí dando um tempo para ouvir a palavra de Deus, né? E compartilhar com os outros também, é claro, depois, tá? E muito obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, falar com vocês, né? Estamos aí perto de 70 vídeos em 2 meses, né? Bastante coisa, Deus tem nos abençoado. Sempre que eu vou fazer um novo vídeo, eu venho aqui para essa sala e daqui então eu ajoelho e clamo a Deus para Ele me dar um vídeo, né? E o que Deus me dera hoje, eu tenho até o título dele já está pronto, né? Eu escrevi aqui no meu caderno e que está assim: o que Deus quer que façamos, estamos fazendo. O que Deus quer que eu faça, eu estou fazendo. Então, vai ser uma leitura em cima desse assunto que ocorrera lá em 1 Reis, capítulo 13, né, Primeira Reis, capítulo 13, do versículo 1 até o 32º, de 1 a 32, correto? Então, nós vamos já começar a meditar. Eu queria pedir a vocês, né, muito obrigado, sim, passamos de 100 inscritos, né? Tá bom, ótimo, né? Passamos de 100. Até que enfim, né? Tanta gente vendo. Estamos aí perto de 4.000 visualizações. Então, eu, né, estava esperando que pelo menos passasse de 100 ainda este mês, como já aconteceu. Muito obrigado você que é novo, né, no canal, está aí chegando no canal, você que também está hoje caiu de paraquedas aí nesse canal e não conhecia o Evangelista Brandão, então nós estamos aqui agora, vamos falar da Palavra de Deus. Já quero pedir a vocês, tá? Que fiquem até o final, por favor. Fiquem, é importante, muito especial, como foi de anteontem, que nós fizemos um vídeo também, e ele está sendo bem visualizado por todos, porque os vídeos, eles são ungidos, né? Porque a palavra de Deus é ungida, e logo então, quando nós falamos da palavra de Deus, a unção, e a unção de Deus, ela renova nossas vidas, e vocês também recebem a porção de Deus, talvez até mais do que eu mesmo que estou evangelizando e trabalhando. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus com atenção, é porque nós temos já o Espírito de Deus tocando em nós, e nós então estamos como numa mesa de refeição, comendo espiritualmente, porque a palavra de Deus verdadeiramente é comida, como Jesus falou para os judeus, dizer: verdadeiramente a minha carne é comida, e verdadeiramente o meu sangue é bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, eu ressuscitarei no último dia, né? Era um sentido figurado, é claro, ninguém vai comer a carne de Jesus, nem tampouco beber o seu sangue, mas pela carne dele nós somos sarados, como está escrito lá em Isaías 54, né? Então, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Bem, vamos então à palavra de Deus. Você vai dar o like, né? Obrigado, e continua se inscrevendo, você que chegou hoje aí, né? Então, se inscreva e compartilha, e também manda um retorno para mim fazendo o seu comentário, tá bom? Vou lembrar lá no final para você ver se você já deu o like, tá? Que muita gente que assiste e dá o like também não se inscreve, e outros que nem dá o like, não vê se não esquece não, por favor, né? Vamos então na palavra de Deus. Está escrito aqui em Isaías capítulo 13, né? Eu falei que é do primeiro versículo até o 32º, mas eu só vou ler a partir do versículo 6 até o versículo 10, tá bom? Então leia, olha, ouça a palavra de Deus, para que depois nós venhamos entender a história. Vamos lá bem rapidinho, tá ok? Muito bem, versículo 6 do capítulo 13. Então disse o rei ao homem de Deus: implora a favor do seu Senhor teu Deus e ora por mim para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como antes, né? Ficou como antes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa, fortalece-te, eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei:
Ainda que me desse metade da sua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, né? Não comerás pão, nem beberás água, e não voltará pelo mesmo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera de Betel, que é Judá. Pus a minha Bíblia aí, né? Então o que acontece? Este homem, ele recebeu, esse profeta, nem nome da Bíblia não fala dele, sim? Esse é chamado homem de Deus. Então ele pediu ali, Deus deu uma ordem a ele que ele chegasse ali e que ele profetizasse, né, ali em Samaria. Samaria, houve uma divisão de Israel e Samaria ficou do lado norte. E outra parte ficou em Jerusalém, que é o sul, né? E Samaria sempre teve os seus reis mais idólatras, e ali onde havia muito mais a idolatria e muito sacrifício até de pessoas, como antigamente eles faziam essas oferendas de pessoas ali em Samaria, eles faziam isso com crianças e tudo, e ali a idolatria era muito forte. Então o povo judeu mesmo nem conversava, ele não considerava eles como povo de Deus, correto? Então nós vimos aqui que ali em Samaria, quem estava ali nessa época era o rei Jeroboão. O Jeroboão muito idólatra, né? E ele estava num altar lá, perto do palácio dele, por certo, oferecendo incensos aos deuses, né, que eles adoravam ali em Samaria. E esse homem de Deus, ele chegou ali e ele falou lá com o rei, estava lá, ele foi perto do rei e ele profetizou contra aquele altar, entendeu? E então ele profetizou contra o altar, dizendo, esse altar será destruído e todos os profetas e todos os homens, os sacerdotes que trabalham aqui fazendo oferenda a deuses estranhos que não é o nosso Deus, um dia vão ser tudo sacrificado neste altar, porque nascerá um homem, um profeta chamado Josias, da linhagem vindo de Davi, ele vai profetizar contra este altar e vai queimar esses homens que hoje estão todos errados e fazendo as coisas erradas nesse altar. E o altar, então, fendeu-se, rachou, que estava até derramando a cinza. Aqueles altares eram altos e muito grandes. Então, o Jeroboão, que é o rei, apontou a mão para o profeta, o homem de Deus, diz, prenda este homem. Quando ele disse, prenda o homem, a mão dele ficou desse jeito, esticada. Não teve como voltar a mão, né? Ficou a mão dele esticada e ficou parado. E ele queria voltar a mão, não conseguia, porque a mão secou com um galho de árvore seca. E então ele apertado, ele que estava mandando prender o homem, agora fala, homem de Deus, intercede ao Senhor para que a minha mão possa voltar ao lugar. Ele insistente pediu, e o homem de Deus então levantou um clamor pelo rei Jeroboão, pediu a Deus, e então aconteceu que a mão dele voltou normalmente. Aí então o que ocorreu é que o rei agora, vamos até minha casa, até o palácio, que você vai comer e beber, porque você vai repousar e descansar. Ele falou, não, eu não como aqui, eu não bebo aqui, eu não faço nada aqui, porque eu recebi uma ordem de Deus para eu vir aqui profetizar contra esse altar, contra essa idolatria, mas eu tenho que voltar até por outro caminho. E então assim ele foi por outro caminho. Os filhos de um profeta velho que morava naquele lugar ali, entendeu? Um profeta velho, que morava em Betel, ficaram sabendo do que ocorrera ali em Samaria, e então o profeta velho perguntou para os filhos a história toda, ele entendeu tudo, e ele falou com os filhos por qual caminho ele foi. Então eles disseram, foi por aquele caminho. E então ele arriou o seu animal, né, montou e partiu em direção à perseguição para encontrar com aquele homem de Deus que estivera ali. Quando ele chegou diante do homem, o homem parou, deve ter cumprimentado, dito as coisas, e ele falou, eu sou profeta igual a você, e o anjo veio da parte do Senhor para falar comigo que é para você voltar e comer e beber na minha casa. E então ele insistiu tanto que o homem falou, tudo bem, voltou. E esse profeta, que era de Betel,
mentiu. Não era verdade que Deus havia dito, mesmo porque Deus não manda um anjo falar. Naquela época Deus falava diretamente. E anjo não está a serviço de trazer profecia. Anjo traz proteção, aviso de Deus, né? E também são guardas daqueles que servem ao Senhor e que andam na presença dele, entendeu? Então, ele foi para a casa do homem, comeu e bebeu, esteve ali com o homem, mas num dado momento, aquele profeta agora é tomado verdadeiramente pelo Espírito de Deus, e então o que ocorre? Agora Deus profetiza de verdade, dizendo àquele homem, porque ele desobedeceu, ele não iria para casa, ele não seria enterrado com os seus familiares, porque era um costume, era um jeito, né, que eles tinham, né, uma cultura, né, essa cultura que eles eram enterrados sempre no mesmo sepulcro, e o sepulcro geralmente era grande, era em penhas e pedras, né, era assim, uma pedra muito grande, ali eles cortavam aquilo e fazia ali um túmulo enorme, onde toda a família ia para ali. Então, esse profeta agora fala a verdade. E o homem sai da casa dele, e lá pelo meio do caminho, já andando na estrada, voltando, um leão avança nesse homem e mata o homem. E ficou lá aquele agora homem morto no chão, o jumento ali perto, que é a montaria dele, e também o leão ali esperando. Passaram alguns homens por ali, não parou devido ao leão talvez, e contou isso na cidade. Os filhos do profeta velho ficaram sabendo e contou para ele. Ele arriou o cavalo novamente, né, não sei se é jumento, o seu animal, e partiu para lá para o lugar. Em chegando ali, ele viu que estava lá o corpo, o leão, e o corpo não estava despedaçado, está escrito assim, se vocês lerem, lá onde eu li ali em 1 Reis 13, de 1 a 32, e então o corpo não estava despedaçado, estava lá também o jumento desse profeta desobediente, e o que ocorrera é que ele pega esse corpo, põe no animal e traz para sua casa, e dali então chora a morte do homem e enterra ele, inclusive pede aos filhos que quando ele morrer, ele quer ser enterrado juntamente com aquele homem. Bom, o homem, então, a profecia que o homem fizera cumpriu-se, né? Ele não voltou para sua casa, ninguém nem sabe o nome, porque não está escrito na Bíblia, porque ele desobedeceu a Deus, né? Aí vem o tema que eu anotei. O que Deus quer que façamos, estamos fazendo? O que Deus quer que você e eu, né, faça, estamos fazendo? O que acontece, amados? Quando nós estamos fazendo a vontade que Deus tem para nós, que glorificará o nome dele, as coisas vão dar tudo certo. Mas quando nós estamos fazendo a nossa própria vontade e achando que essa vontade seja a vontade de Deus ou que está agradando a Deus, aí então pode ser que talvez não esteja agradando a Deus e isso pode levar a uma morte espiritual. Não uma morte de um leão que vai comer alguém nos dias atuais, principalmente no Brasil, que não tem leão por aí fugindo assim do zoológico, matando ninguém, certo? Então, o que nós vimos aqui nesta palavra é que a desobediência desse homem de Deus, ele curou o braço do Jeroboão, o altar rachou todo, ele profetizou que Israel, que é Samaria, seria um dia, ia sumir do mapa, e sumiu. Israel foi levado cativeiro, para a Síria, e nunca mais voltou. Eles casaram entre eles lá e ali, então, formaram famílias e ficaram por lá. Até que Judá, que é Jerusalém, depois também que foi levado para Babilônia, 70 anos depois voltou e ficou ainda ali um bom tempo, né, nos tempos de Davi. Então, amados, hoje a nossa preocupação é essa. Estamos fazendo aquilo que Deus quer que façamos? É diferente de eu te perguntar e te dizer para nós, né? Estou eu fazendo a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus qual que é? Guardar a palavra, obedecer a palavra, amar as almas, que são as ovelhas perdidas, né? Jejuar, orar, estudar a palavra de Deus, não só amá-la, mas estudá-la, entendê-la e obedecê-la. Isto é o que nós fazemos. O que eu estou fazendo? Santificando a minha vida,
e me condicionando ao reino espiritual de Deus. Porque quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós entramos para o reino de Deus como filhos, né? João capítulo 1, onde Jesus fala que todos aqueles que, João fala aliás, que todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, é lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceu da vontade do casamento do homem e da mulher, mas da própria vontade de Deus, que tem um novo nascimento espiritual, que eu tenho dito sempre isso para vocês, né? E então o que ocorre? Jesus, ele é o nosso Salvador, mas qual é a vontade dele para mim, na minha vida dos dias atuais? Qual é a vontade dele para o local que eu estou trabalhando? Qual é a vontade dele dentro da minha família, se eu sou o jovem, se eu sou o marido, se eu sou o cunhado, a cunhada? Qual é a vontade dele? A vontade dele, eu tenho que estar, de uma certa forma, na presença de Deus, não dentro do templo tão somente, não estou falando disso, eu estou dizendo de uma vida que esteja no altar de Deus constantemente. Uma vida que está à disposição de Deus, uma vida que está aguardando a própria vontade de Deus. Porque o profeta, né, esse homem de Deus, obedeceu até lá no rei, não aceitou propina, dinheiro, não aceitou nada, fez oração para o homem e foi embora. Mas aí vem um profeta que deu lugar à mentira, mentiu para o pobre do homem, o homem volta e o leão mata o homem, e esse homem agora só sabemos isso dele, né? Não sei nem se Deus o perdoou, possivelmente sim, né? Então o que ocorre? Nós precisamos de então fazermos uma avaliação se nós estamos fazendo a vontade de Deus, até mesmo na hora de uma oração, ajoelhar-se diante do Senhor e não ir blá 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 e papapá, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu emprego, pelo pastor, por isso ou por aquilo, e faz um montão de oração e então fica um montão de pedidos, talvez até com uma adoração, agradecendo pelo dia, agradecendo pelo que alimentou, por tudo, mas às vezes a gente dá uma parada e fala: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Se eu não estou fazendo a tua vontade, Senhor, que me adiantará viver se eu não faço a tua vontade? E o Senhor deve ter uma vontade para a minha pessoa, para a minha alma, pelo meu espírito, que talvez eu não saiba. Eu estou tanto tempo na tua presença e eu não me lembro de quando eu falei desse jeito com o Senhor. Qual é a tua vontade para a minha vida? Eu estou fazendo a tua vontade? Porque o que eu posso dizer é assim, né? Eu estou fazendo a vontade de Deus sim, eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu não falo palavrão, eu não bebo, eu não amo, tudo é a vontade de Deus. Mas às vezes tem um projeto de Deus específico para você que não é para ninguém. Talvez tenha um projeto de Deus específico para mim que não é de ninguém. De estar nesta noite diante de uma câmera falando para tantos quantos este vídeo chegar aonde chegar. Talvez seja essa a vontade de Deus, pois quando eu ajoelhei aqui nessa sala, está fazendo aquilo. Eu falei para Deus: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Nesse momento, nesse dia, nessa hora, o que eu estou fazendo é aquilo que o Senhor quer que eu faça. Entendeu? É profundo. Então, que todos quantos estão agora vendo esse vídeo, ouvindo o evangelista Brandão, na direção do Espírito Santo de Deus, possa ter uma reflexão e uma nova meta de vida para ajoelhar na presença de Deus e não tão somente acreditar que está fazendo a vontade de Deus, porque o homem às vezes não faz totalmente a vontade de Deus integralmente, mas perguntar ao Senhor: que queres que eu faça realmente nesses dias que eu estou vivendo nessa terra do pecado? Estou eu dentro da tua vontade? Aquilo que eu tenho que fazer é isto. Aí então pode ser o que ocorreu comigo, ocorrer com você. E Deus vai dizer o que é para fazer. Tá certo? Vamos orar para encerrar? Já vai dar 20 minutos esse vídeo, né?
Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, cubra todos agora com o teu poder, com a tua graça e com a tua glória. Revela para todos os teus filhos qual é a tua vontade na vida deles. Revela para as crianças, para o jovem, adolescente, para a moça, para o rapaz, para esse marido, para essa esposa, para esse pastor, para essa pastora, que eles possam descobrir, Senhor amado Deus eterno, meu Pai, a tua vontade para cada dia, cada manhã, cada noite, para que o teu nome seja glorificado, porque o inimigo de nossas almas, os demônios, quer que nós façamos a vontade dele, e eles têm os seus mensageiros para nos atrapalhar a viver, mas o Senhor é o maior do que todos o inferno, o Senhor é o dono tudo da terra, tudo do universo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e o Senhor Jesus falou, agora me dá do todo poder nos céus e na terra. Agora, Senhor Jesus, cubra-os com o teu poder em nome de Jesus. E você, aceita Jesus como seu Salvador. Você que hoje está aí e ainda não tinha tido, por acaso entrou e está vendo esse vídeo, então eu quero te pedir, aceita Jesus como seu Salvador, para que você possa andar na direção dele, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, né, Evangelho. Então ele é o caminho. Quem segue a Jesus está indo para o céu. Quem não segue a Jesus não está indo para o céu. Um dos maiores problemas que eu vou dizer em todos os vídeos quase é esse, que o maior problema para nós, os seres humanos, é que nós todos somos eternos. Fomos feitos à semelhança de Deus, fomos feitos à semelhança de Deus, somos iguais a Deus espiritualmente falando, então todos nós somos eternos. Quando partimos, que a nossa família levar-nos até o cemitério, ali o nosso espírito já saiu daquele corpo e voltou para o mundo espiritual. E no mundo espiritual com Deus ou sem Deus. Os sem Deus são os demônios que caíram do céu. Os sem Deus lá daquele lado de lá são os demônios que estão nessa terra arrebanhando o máximo possível de gente para estarem com eles da eternidade da perdição que se chama inferno. Então você que está aceitando Jesus, sai fora dessas coisas todas, firme-se com o Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Muito obrigado, falei que seria importante, né? Eu estou vivificado neste momento, sentindo a glória de Deus na minha vida, entendeu? Eu estou sentindo o poder de Deus neste momento, e você também deve estar sentindo o poder de Deus, dando glória e aleluia, amém? Então, aí você vai me fazer um favor, você vai dar o seu like, sim, tá? Para que isso seja divulgado por todos os lugares, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado e o inimigo das nossas almas envergonhado e as vidas vindo a ser salva pelo sangue derramado na cruz do Calvário ali em Jerusalém, correto? Então você vai se inscrever, obrigado aos que se inscreveram, eu pedi para a gente chegar pelo menos a 100, já passou de 100, daqui a pouco estamos passando de 200, né? Então você vai compartilhar isso para que todas as pessoas que ouvirem aceitem Jesus como Salvador. Você que está aceitando agora, fique firme, procura uma igreja evangélica bem próximo da sua casa e fala que você aceitou a Jesus no vídeo do evangelista Brandão. Não tenho nenhum poder. Se você está agora sentindo o poder de Deus, é o próprio Espírito Santo que está te convencendo e não eu. Eu não convenço, né? Quem convence e converte o coração é o Espírito do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e te abençoe todos os dias da tua vida. Eu quero encontrar todos vocês na glória, aonde nós faremos uma festa ali à mesa com o Senhor Jesus, agradecendo por tudo que recebendo. A paz do Senhor